Bom, Júlia chegando. Bom, 8h03, já temos 23 pessoas na sala. Gente, muito boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós teremos o nosso amigo Alexandre Miqueleto para nos brindar com seus pensamentos e seu conhecimento. Vou pedir apenas para que mantenham seus microfones, por favor, em mudo, né? Evidentemente, se quiser fazer alguma pergunta, participar e tal, fique à vontade para interromper o Alê. Eu nem sei se esse é o padrão de apresentação dele, mas já estou assumindo que seja. Então, fique à vontade para abrir, abra seu microfone, faça a pergunta e na sequência feche para que a gente tenha uma boa qualidade tanto de áudio quanto de vídeo. Tá? E no mais, que Deus nos ajude e nos ampare. Alê, pega que é tua, Tafarel. Beleza, valeu. Gente, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aí com a gente. Para quem não me conhece, eu vi uns rostos aí que eu não conheço, não me lembro. Meu nome é Alexandre Miqueleto, sou trabalhador da casa, tá? E a gente fica muito honrado aí de estar com tanta gente participando do curso do Evangelho, né? Acho que é a possibilidade que a internet nos dá, aumentar, sambarcar um número maior de participantes. Vamos iniciar então, antes que eu comece a falar aqui, com uma prece, vou pedir para que nos faça uma prece de abertura dos trabalhos. Beleza, vamos lá, gente. Então vamos, nesses momentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade de mais um momento de estudo do Evangelho. Agradecemos a presença também dos amigos da espiritualidade maior, que cuidam com amor deste curso. Agradecemos a presença de todos. Rogamos a Jesus que abençoe o Alexandre, para que a sua aula seja clara, seja bem objetiva, e possamos, Senhor, sempre colocar em nosso dia a dia tudo que aprendemos dentro dessa doutrina que nos esclarece, que nos envia a nossa vida. Abençoe-nos, Senhor, a todos, e ser conosco hoje e sempre. E que assim seja. Obrigado, cara. Bom, hoje nós vamos tratar do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, aliás, uma continuidade, né, que já se iniciou na semana passada e hoje a gente finaliza isso. Muitas moradas na casa do meu pai, né? E o que é bem interessante aqui nesse livro que eu estava observando é que é a primeira instrução dos espíritos, né? E Kardec, que escreveu esse texto, né, ele deixa bem claro, ele coloca entre parênteses aqui, resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Coisa bem interessante. O capítulo finaliza com Santo Agostinho, mas essa parte que trata de mundos superiores e mundos inferiores, ela é ditada por espíritos superiores. Isso é muito interessante. Então eu fiz aqui uma introdução. Por quê? Porque eu acho que este capítulo em si, ele é mais técnico. Ele não é derivado daquelas emoções, daquelas lições magníficas que Jesus nos deixou, que a gente consegue alçar isso, né, através do emocional do pessoal. É um texto um pouco mais técnico. Se a gente só lê-lo, vai absorver o seu conteúdo de conhecimento, mas a gente tem que ter uma ligação maior aí para a ligação prática da nossa evolução sobre ele, tá? Então eu fiz aqui um alfarrábio, como diria um antigo
Só os que eu tive para poder passar para vocês. Estão todos me ouvindo bem, né? Então tá bom. Sim, sim. É um texto diferente. Kardec atribui esse texto como resumo dos ensinos de todos os espíritos superiores, ou seja, não assina como seu, como não faria mesmo, né? Ou como de algum espírito especial, como habitualmente vemos no Evangelho. As ideias originais não são suas. Isso se deve por duas razões. Primeira, deixar claro não ser uma própria tese do Kardec, pois, encarnado como era, né, não possuía habilidades limitadas, como todos nós. Posto que o texto advém de alguém que não está mais limitado nas condições do materialismo, de alguém que alcançou a perfeição. E o segundo motivo é o conteúdo do texto em si. Afinal de contas, esse texto fala de mundos, não de experiências terrenas. Então ele explora toda uma gama de conhecimentos que realmente demandaria somente um espírito superior para poder trazer essa informação para a gente, né? Então nós não encontramos palavras que vão fundo à alma. Não é um texto consolador, não é um texto de bem-aventurança, não é uma poesia. É um texto um tanto técnico, porém importante e necessário para a compreensão da vida. A doutrina faz um convite a todos nós, espíritas ou não. O convite de ver a vida de forma mais profunda, além do nosso eu ou da nossa condição no nosso órgão. Muito além da configuração carnal que nos define materialmente. Nos convida a nos vermos como seres que tiveram começo, mas não têm fim. Importante o preâmbulo para a vida, como qualquer outro da codificação. Através dele, nos liberta do jugo da definição. Abandona a nomenclatura, conceitos e outras definições terrenas. Pobreza ou riqueza material se depreende das ideias da subdivisão, fazendo compreender que o mais miserável pode ser o mais rico. A doutrina espírita nos revela que o país do primeiro mundo, onde que nós acreditamos que seja o mais próximo, né, de uma evolução, que é abastecido de todas as necessidades que as pessoas precisam, escolaridade, educação, lazer, combate à corrupção, nada mais é do que uma prévia do que seria um mundo de regeneração, como nós estamos evoluindo para tanto. E até o físico reflete nisso, nós vamos ver aqui na leitura. Então é isso. Eu vou começar a leitura, né? Eu acho que é importante a leitura do texto. E à medida que eu for lendo, eu vou fazendo alguns comentários. E eu gostaria que todos vocês participassem desses comentários, trazendo a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês, até porque a maioria que está aí é capaz de dar aula para quem está aqui. Bom, gente, vamos lá. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. É interessante aqui, né, que nós estamos falando de progressão de mundos e nós somos uma progressão espiritual constante. Eu enxergo muito bem claramente isso, porque eu acredito que tudo no universo, tudo é uma questão de escala, né? Da maior para menor, seja de um artrópode ou de um planeta, ou de uma constelação de planetas, né? Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pela noção de justo e de injusto. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam a vida à conquista de alimento. Não obstante,
Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Então o texto já deixa claro que, não obstante a rudeza, a forma grotesca com que esse mundo ainda se revele, mundo esse que coaduna, que combina, que tem plena relação com os habitantes que nele existem, mas a centelha divina está plantada no coração de cada um dos seres. Prova maravilhosa da existência de Deus e do amor que Ele tem por nós. Desde as nossas formas mais rudes, aqui está a centelha. E essa centelha é que vai sendo puxada para que a nossa evolução aconteça. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores a outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem, né? Então, como tudo na vida, tem um começo, um meio e uma eternidade, né? Então, nosso começo é um começo um tanto rude, mas, de novo, né, é uma questão de perspectiva. Somos como crianças. Então, a gente não precisa ir muito longe. Eu acredito que isso que é interessante esse texto, né, que a gente consegue trabalhar o mundo, a generação de mundos e nos enxergar dentro disso. Acredito que todos nós temos dentro de nós grandes capacidades, já estamos evoluídos para muitas coisas e ao mesmo passo ainda somos muito retrógrados em outras. Então eu tenho uma característica de muito trabalho, mas de pouca atenção à família, digamos. O outro é muito atencioso à família, mas não gosta de trabalhar. O outro ainda está na esfera do roubo, o outro está na avareza, mas todo mundo tem a sua capacidade de crescimento, tem o que transportar para o planeta de bom, e ainda tem muita coisa para aprender. E vai aprender com esse mesmo planeta. Crescendo, sempre crescendo. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inúmeros degraus. E entre os espíritos puros, desmaterializados, o resplandecente de glória. É difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que o homem adulto é difícil reconhecer do embrião. Ou seja, a distância entre um espírito puro e um espírito ainda em fase evolutiva, principalmente aqueles bárbaros que agora há pouco eu narrei, é absurda, né? No entanto, é uma caminhada. Existe um ditado chinês que diz que a mais longa caminhada sempre começa com o primeiro passo. Isso nos dá, acho que, uma esperança, né, de que não importa aonde estejamos, a partir do momento que nós cremos que podemos iniciar a caminhada, e essa caminhada é uma caminhada do bem, uma caminhada com vistas à lei de ação e reação, com vistas à lei natural, a partir do momento que nós nos predispomos a fazer isso, e mais do que isso, porque isso é uma coisa natural nossa, essa evolução. Não importa quantos degraus haja, nós certamente iremos cumprir todos. Não há uma centelha no universo perfeito de Deus que não acompanhe essa linha de raciocínio. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, no caso Júpiter, a Carmen sabe bem disso, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre como toda parte humana, né? Uma humanoide, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. É interessante isso, né? Isso para quem gosta de história natural. Como é que nós éramos enquanto homens da caverna, né? Nossa forma física, como nós estamos hoje, né? E como nós nos tornaremos do ponto de vista material mesmo, físico. Nós éramos rudimentares até no físico, né? Nós éramos acanhados, atachados, nariz grande, cabeça grande, mão grande, corpo pequeno, peludo, curvado. E
isso foi mudando através do tempo, à medida que nós fomos evoluindo, né? Toda evolução intelectual, física, moral, paulatinamente ela vai aumentando. E até o nosso físico um dia se tornará algo resplandecente, perfeito, belo. Não haverá mais imperfeições, porque não haverá mais necessidade delas. Teremos todos espíritos perfeitos em todos os aspectos, até deixarmos propriamente a matéria para nos tornarmos seres puramente espirituais. Cadê? A forma dos corpos é sempre tal. O corpo nada tem de matéria. Desculpe, gente. A forma dos corpos é sempre como por toda parte ao margem. Olha isso aqui. O corpo tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorizações. Aqui falando dos mundos superiores, né? Decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria de nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade. A maneira das representações de anjos e dos manes dos antigos nos campos elípticos. Os homens conservam a vontade, os traços de suas existências passadas, e aparecem aos amigos das formas conhecidas, mais iluminadas por uma luz divina, transfigurada pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e das paixões, a inteligência e a vida esplandecem com esse brilho que os pintores traduziam pela aura dos santos. A pouca resistência à matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. Isso aqui é uma outra coisa interessante, né? A nossa infância, ela serve basicamente para a absorção de conhecimentos, para a preparação de uma vida adulta, o mais próximo da perfeição, digamos assim, ou pelo menos aquilo que nossos pais desejam para nós. O pai não deseja nada para o filho que não seja felicidade, que não seja uma vida plena. E na infância, isso é onde há essa programação. No entanto, se você já nasce num planeta superior, uma condição superior, um intelecto superior, rodeado por pessoas da mesma forma, a infância se torna algo desnecessário. Você já vem com aquela mensagem evolutiva. Na medida que você nasce, você já evolui praticamente para um adulto num tempo muito rápido. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Uma outra coisa também que a gente acompanhou durante a história. Até na Idade Média, a média de vida de um ser humano era de 35 anos. Hoje é de 80, vai ser uma época que vai ser muito mais. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existe dúvidas quanto ao futuro. Aí entra sabedoria, conhecimento, deixam-se as ignorâncias, os misticismos. Durante a vida, no entanto, a alma, encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa no estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Leveza tão grande que a comunicação já se transforma em algo mais sutil e mais perceptível. Olê, Oi. É curioso, né, a gente observar essas características do física mesmo, né, do ser, fazendo uma analogia com o que a gente tem hoje, que a gente observa ao decorrer da história, o ser saindo da África, né, que foi o berço da humanidade, e percorrendo, habitando o mundo, né, como que
o corpo físico do ser foi se adaptando, né? Ele foi se aprimorando, está sendo lapidado ainda, né? Para se adequar a determinadas áreas. Os negros na África, com relação com o efeito do sol, né? Do clima. Aí você pega os europeus, né? Até com uma deficiência visual, com os olhos claros por causa da neve, a pele muito branca, né? E aí você vai ali para a região da Ásia, né? O povo um pouquinho mais, com uma coloração um pouquinho mais amarelada, a altura, os gostos. Então, assim, é curioso a gente observar isso e observar o que você está comentando agora, não como ponto final, né? Mas como um ponto de evolução lá na frente. Vai chegar num ponto que os pés não vão fazer sentido, os braços não farão sentido, o corpo físico não vai fazer sentido. Assim, basicamente é a alma e uma camisetinha para ser usada durante aquele processo, né? E isso tudo faz lógica. E é interessante, Walter, que isso é mais uma evidência para aqueles que são empíricos, mais uma evidência da evolução, mais uma prova disso, né? A própria torrente física sutilmente sendo modificada, tornando-se mais leve, mais delicada e mais bela. Mais algum comentário, Walter? Não. Embora a minha beleza física já é astronômica, eu fico imaginando quando eu chegar nesses mundos aí, né? Claro. Mas quem viver, verá. Verá. Todos nós veremos, Otinho. Nos mundos felizes, isso aqui é interessante também. As relações de povo para povo sempre será amigável, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequência. Por exemplo, né, falando sobre a questão disso, né, hoje nós temos no planeta Terra nações que o seu modelo de vida, como eu fiz de forma preambular lá no começo, elas nos remetem a um resquício de um mundo de regeneração. Né? Por quê? Porque elas são bem organizadas, há um combate massivo e há pouca incidência de corrupção, a população é bem assistida, existe já um pensamento coletivo, isso principalmente nos países nórdicos, né? A gente sabe disso, a maneira de pensar deles é diferente, eles já pensam mais no coletivo do que no individual. Né? E dentre as nações do mundo, há uma que se destaca pela sua potencialidade, que são os Estados Unidos da América. No entanto, alguém aqui seria capaz de colocar os Estados Unidos como um país que representaria esse mundo superior, uma vez que para que a sua manutenção enquanto nação primeva advém exatamente de sua força bélica, exatamente da ameaça que ela impõe aos outros povos pelos seus armamentos. Né? Então, a nossa visão de perfeição, o que seria o país mais perfeito do planeta, ainda contém vícios, contém uma mácula, né, que é ligada mais à violência do que à liberdade, ao intelecto. Né? É uma boa reflexão sobre isso. Inclusive pena de morte ainda existente lá, que é uma coisa quase que inadmissível. Né? Inadmissível, né? É uma coisa da Idade Média. Né? Não existe senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento, no nosso país, né? Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. Então, quer dizer, ele está falando que existe uma supremacia, mas essa supremacia ela é meritória, que advém da moral, da intelectualidade e jamais da força ou da violência. A autoridade é sempre respeitada, até porque se não fosse, seria caótica, né? e anárquica, porque decorre unicamente do mérito, acabei de falar, e se exerce sempre com justiça. Princípio divino, Deus é bom e justo. O homem não procura elevar-se sobre seus semelhantes. Aqui é chavão primordial, né? Mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Isso aqui tem que repetir. Né? O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. O homem sabe que a maior obra que ele tem é ele mesmo.
falando de um mundo já melhorado. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros. E esse objetivo, esse desejo, desculpe, incessante, não constitui um tormento, não é uma obsessão, é uma busca, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Aqui entra a lei do trabalho, né? Sabemos que essa também é uma das leis que regem o universo. Aquele que é inerte fica parado. Todos os sentimentos ternos elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens, e os mais fortes ajudam os mais fracos. Né? E que é isso? Solidariedade. Muito pouco no nosso orbe ainda. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário. Muito diferente de nós hoje, né? Nós temos hoje o percentual daqueles que dominam o planeta é 1%, né? E uma gama de famintos, né? Não é de necessitado ou porque não tem carro, não, porque não tem comida, não tem calçado para colocar no pé, né? Porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Deixa eu ver se eu fiz algum comentário sobre isso aqui nos meus comentários aqui. Não. No nosso mundo, tem necessidades do mal para sentir o bem. Olha aí de novo o germe da infantilidade. Se não tem o mal para te apizinhar, você não consegue sequer enxergar o bem. É igual a gente quando vai para a casa espírita, né? 0,5 vai pelo amor. Nasci com a vontade de me doar para a causa espírita. Não, cara. Alguma coisa te aconteceu, te levou até lá, e digo mais. Muitos não sabem que tem medo que quando recai de novo. Tudo bem, faz parte do processo evolutivo que todos nós vivemos. Alguém vai falar alguma coisa que tem um microfone aí. A doença, para apreciar a saúde, isso aqui também acontece com todo mundo. Lá, esses contrastes não são necessários. Você veja a palavra aqui, interessante, né? A gente que estuda muito a questão das palavras, eu como advogado trabalho muito com isso. Lá, esses contrastes não são necessários. E deixa claro que tudo isso que a gente passa nada mais é do que pura necessidade. Então, quando acontecer, gente, não maldiga não, que é a escola da vida te ensinando. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporciona uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus que ali não tem acesso poderiam perturbar. Eis que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, isso aqui também é bem interessante, mas jamais pode representar as alegrias do céu. Isso porque, pergunta Kardec, porque sendo inferior só tem experimentado penas e misérias, não pode entrever as caridades celestes. É lógico, né, gente? Nós desembarcamos aqui hoje, nesse momento de nossas vidas, um cabedal incontável de vidas e experiências das mais terríveis possíveis. E viemos desde o período que nós estamos falando agora, do homem Neandertal, homem Ergaster, enfim, para chegar no Homo sapiens, e a partir daí vivemos numa idade média, onde a tortura era a coisa mais linda do mundo, e a gente chegar até aqui. Então, primeira coisa, essa tua vida aí é o seu melhor eu, não se esqueça disso. Tem gente que quer ver do passado, acha que, nossa, quando eu era rainha da Inglaterra era bom, ou quando eu fui não sei o que, era legal. Não, essa é a sua melhor vida, essa é a sua melhor encarnação, porque ela reúne todas as suas vivências, todas as suas experiências, todo o aprendizado que você levou até hoje. Então bota isso na tua cabeça. Isso é necessário.
Isso é necessário para a gente fazer a evolução que está falando aqui. Tá? Ele não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva, ele se purifica. O seu horizonte se alarga e ele compreende que o bem está à sua frente, como compreendeu que o mal que deixa para trás. Né? Então, só depois que ele compreende o mal, ele é capaz de livrar dele e galgar passo realmente para a evolução. Aí ele vai começar a fazer pinturas celestes muito bonitas. Vai fazer mais. Você não vai ter criatividade só para fazer o inferno do Dante. Vai fazer o céu também. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, que é outro conceito básico que a gente cansou de estudar e para quem está começando agora a aprender. Não há, na lei de Deus, regime de exceção. Hein? Todos são iguais, todos só conseguem chegar à evolução através de seus próprios méritos, seus próprios trabalhos. Não há juízo de exceção. Não há privilegiados, nem nas planetas e nem nas pessoas. Porque Deus não usa da parcialidade, como acabei de falar, para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que outros. Dotes que nós possuímos, capacitações, que a gente fala, nossa, aquele cara ali é dotado por Deus. Não. Aquele cara ali reuniu durante suas experiências na carne, estudos, dobrou aqui a sua camisetinha para trabalhar, para conseguir galgar aquele conhecimento que está no ímã do seu ser, fazendo com que ele se destaque. Nada é porque Deus deu. Deus deu a possibilidade a todos de forma igual. E a evolução vai depender de cada um. Teve um cara que passou aí pela história há uns anos atrás e ele comentou: podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Né? Isso aí. E a gente ainda não acredita, não confia nisso. É verdade. Boa aquela frase, né? Sede perfeitos como perfeito é teu Pai Celestial. Exato. A gente acha que os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho. De novo, aí a lei do trabalho. Atingindo o trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Ele pega pesado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus comentários. Basicamente é o que eu já falei. Tá. Beleza. Então agora vamos partir. Algum comentário sobre mundos superiores e inferiores? Além do Valtinho? O Valtinho também, né? Lógico. A Carmen podia nos brindar com algumas passagens lá de Júpiter, né? Pois é, Carmen. Você que já viveu os dois lados da moeda? Não, vocês vão ficar muito de baixo astral se comentasse qualquer coisa sobre Júpiter. Não posso fazer, não posso ter essa falta de caridade para com vocês todos. Quem dera, né, gente? Quem dera. Vamos lá. Agora nós vamos tratar dos mundos de expiação e de provas. Essa mensagem ela foi passada por Santo Agostinho, que aliás tem texto maravilhoso aqui dentro, em Paris, em 1862. Lê-la-ei. Que vos direi que já não conheçais? Dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. Ou seja, para que eu vou explicar para você se você vive isso no dia a dia, meu filho? A superioridade da inteligência, um grande número de seus habitantes, indica que não é mais um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos do Criador. Então, a baliza aqui do Santo Agostinho foi para qualificar o nosso planeta como de provas e expiações, a nossa inteligência. Então, o que ele quer dizer com isso? Houve um avanço intelectual desta humanidade, um implemento de ferramentas para o seu bem viver. No entanto, a sua moralidade, infelizmente, não foi capaz de acompanhar essa intelectualidade.
Então, dada a baixa a baixa moralidade e a razoável intelectualidade, então ele classifica esse mundo de provas e expiações, né? É uma maneira de definir do mundo dos mundos primitivos. Suas qualidades inatas são a prova de que viveram e realizam um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Aí entra os vícios. Né? Aí tem até uma máxima maçônica que a gente diz: levantar templos à virtude e cavar masmorras ao vício. O vício é mais uma baliza, é mais digamos, um indicador para quem é economista, né, de que se trata de um mundo de provas e expiações. Né? Nós somos muito viciados, seja lá no que for. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato. Olha que interessante. Para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Aqui entra uma outra reflexão, que é a ação da ação e reação. Porque o sujeito ele se acha vítima de tudo, não acha algoz de nada. Né? Ao passo que, com viver suas incontáveis existências, ele vai iniciar paulatinamente um processo de amadurecimento, no qual ele será capaz de observar as suas próprias imperfeições, analisar suas imperfeições sob a égide daquele que impõe as perfeições dele em você, e entender que é necessária a sua evolução, no caso a dele própria, né? E compreender em que momento aquele irmãozinho está, para não julgá-lo. Né? A gente vê isso muito em Paulo. Né? Paulo vivenciou muito isso, sofreu, amadureceu, aprendeu que aquilo que ele sofria fazia parte de suas necessidades e conseguia compreender a faixa estacionária dos outros que o infringiam tais penalidades. É fácil? Se fosse fácil, a gente já estaria flutuando, né, Valtinho? Não estaria de pezinho. Não é. Né? Principalmente quando a coisa cutuca a gente. E geralmente cutuca. Né? Se não cutucasse, a gente não estaria aqui. Mas se a gente não começar a mudar, a gente não vai conseguir fazer com que o nosso planeta seja um planeta de regeneração. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui nos meus alfarrábios. Tá. Tem aqui, mas eu não cheguei onde ele vai entrar. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que encontram-se em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância. Interessante também. E que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato dos espíritos mais avançados. Vem a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nós podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida, de novo, a inteligência desenvolvida, e os germes do conhecimento adquirido. Aqui, mais uma parêntese. Então, está falando que Santo Agostinho está dizendo para a gente o seguinte, que nessa conjectura de planeta aqui, mundo de provas e expiações, existiram
civilizações que vieram de outros planetas que já estavam num grau mais evoluído. No entanto, alguns de seus habitantes não estavam na mesma sintonia do planeta. Encarnaram naqueles planetas e não estavam na mesma sintonia. Então, de uma forma muito natural, esses espíritos migraram para o planeta com uma menor, digamos, desceram um degrauzinho, né, vieram para o planeta de provas e expiações, para que aqui pudessem, junto com a gente, sofrer um pouquinho para entender as coisas, para que pudessem depois voltar para os seus planetas. Clássico disso, para quem não é ainda habituado com a doutrina, a questão dos exilados da Capela. Né? Quem não conhece, Capela fica na constelação do Cocheiro, há não sei quantos mil anos-luz aqui do planeta Terra, e lá muitos capelinos foram trazidos para reencarnar no planeta Terra, porque eles precisavam disso, eles não estavam, esses habitantes de Capela não estavam no mesmo nível do resto do planeta, tiveram que descer um pouco. Aqui eles eram absurdamente mais desenvolvidos intelectualmente que os demais, a sua moralidade era igual às demais, e conseguiram alavancar a sua moral aqui no planeta Terra. Isso é o caso dos egípcios, dos chineses, dos hindus, das grandes civilizações da antiguidade. Né? Para quem se interessar pelo tema, procura aí Exilados da Capela, que vai ter várias palestras aí na internet que vocês vão entender melhor. Uma vez que eles absorveram esses conhecimentos, que avançaram em sua moralidade e ajudaram o planeta a evoluir também, porque até hoje a ciência deve ao egípcio, a grego, a chinês, pelo que fizeram naquela época, eles puderam retornar ao seu planeta. O fato é que essas grandes civilizações do passado hoje já não são tão mais grandes. Você vai no Egito hoje, não é uma sombra pálida do que era o Egito dos faraós, que eram os capelinos. A Grécia é a mesma coisa. Né? Então é uma coisa muito interessante, conhecimento que mostra. É algo factível, é um dado, é um conhecimento e também é a prova de que se você não está apto a estar naquele lugar pela sua vibração, você vai regredir. Né? A gente diz que o espírito nunca regride, mas ele pode regredir de planeta para ele evoluir. Isso é um dado muito importante. Eu queria dar um pitaco aí, Ale. Isso que o Ale está comentando também, ele é descrito não com profundos detalhes, mas de uma forma bastante ampla, num livro do Emmanuel, que é O Caminho da Luz. Então, quem tiver curiosidade, é um livro bem interessante que narra a jornada aí da evolução do ser humano na Terra e que relata isso que o Ale acabou de comentar. Vale a pena a leitura. Carmen, eu vou devolver o livro um dia. Seguindo. Alexandre, posso fazer um comentário também? Deve, Vaga. Então, Vaga, só fala um pouquinho mais alto ou aproxima o microfone da boca que está muito baixinho. Deixa eu fazer isso. Tá fechado. Bom, melhorou? Melhorou. Bom, então a ideia que passa aí também é da transitoriedade do tempo de permanência do espírito nos mundos, né? Ele estava lá em Capela, passa para cá, daqui volta para lá, daqui vai para outro mundo, certo? Então nós só estamos aqui. Né? Nós não somos da Terra. Nós estamos aqui, somos do universo. Então, até porque ele colocou, desculpa, Vaga, interromper você, colocou aqui no texto como estrangeiros, né? Exatamente o que você falou, bem colocado. Tá bom. A joia, obrigado, Vaga. E continuando, né? É por isso que os espíritos punidos se encontram entre raças mais inteligentes, pois são essas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos
atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra oferece, pois, um dos expiatórios em que variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perseveridade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez a qualidade do coração e da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Falamos agora do nosso planetinha. Agora é o mundo de regeneradores, né? Uma coisa interessante que me veio à mente agora, a gente está falando de mundos, né? Mais evoluídos e menos evoluídos, e o que me leva de novo a falar da abençoada da escala, que tudo é questão de escala. Então, dentro do nosso planeta, nós temos países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. E o nosso planeta, o nosso país, quem leu O Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, vai sacar isso. Porque a gente aqui, nós não nos desenvolvemos porque nós somos bons em construir bombas atômicas ou projetos incríveis, mas porque nós somos um grande hospital deste planeta. Nós servimos para a reencarnação de diversos espíritos em dificuldade, espíritos que estão necessitando de auxílio, de regeneração, e eles encontram aqui nesse país a possibilidade de reencarnação e de melhoria. Isso é muito interessante. Fica a dica para ler esse livro, porque vai conseguir equalizar essa minha colocação. Dos mundos regeneradores, eu vou começar a me correr porque já faltam 15 minutos só. A alma que está abatida, cansada, combalida de tanta luta nesse nosso mundo de prova e expiação, ela encontra um refúgio. Ela tem ali a possibilidade, primeiro, que ela se arrepende daquilo que ela fez, ela se predispõe a ser diferente, de fato age diferente. Porque se não fosse assim, aconteceria igual eu acabei de falar com os capelinos, regrediram. E uma vez já inseridos nesse contexto, eles conseguem, nessa conjectura, né, de uma certa calmaria, avançar mais intelectualmente, mais moralmente. E esses planetas regeneradores são os que separam a gente dos mundos superiores, né? Há muito progresso nesse tipo de planeta, mas ainda há ainda vícios e ainda ocorrem imperfeições. Não na escala em que a gente vive aqui, mas ainda há. O mal ainda existe nesses planetas regeneradores, mas ele é algo que é não só combatido, mas pelo próprio exemplo, ele acaba sendo bem diluído, bem absorvido. Então, realmente, existe a possibilidade de a gente estar no mundo regenerado e voltar. Acabei de falar, por exemplo, dos capelinos, né? Mas a gente tem, digamos assim, a faca e o queijo na mão para poder evoluir. O que mais? Que horas são? Então, deixa eu pegar algumas coisas interessantes aqui. Os mundos regeneradores servem de transição, né, dos mundos de expiação infelizes. A alma se arrepende, neles encontra paz e descanso. Ainda tem provas a sofrer. Oi? Não, nada, perdão. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das fulminantes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após a doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que os vê, compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente seus corpos para lhe trazer a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Então, no mais, os sentidos materiais e grosseiros
mas os sentidos de um perispírito puro e celeste aspirado às emanações de Deus sob os aromas do amor da caridade, que expandem no seu seio. Quem tem bebê em casa, criança novinha, já começa a sacar uma diferença de comportamento daquilo que a gente foi, né? Eu sou de 74, o Guilherme eu acho que é de 75, o pessoal mais antigo, nós éramos muito infantilizados, nós éramos muito bobinhos, e hoje já nascem crianças meio que programadas de uma forma diferente, que precisam ser muito bem assistidas também, porque como toda ferramenta pode ir para o bem e para o mal, claro, mas a gente percebe que elas têm já um pluguezinho diferente. Carmen Vó deve dar razão para mim, certeza disso. Por quê? Porque já é uma preparação para um mundo diferente. Eu converso com os filhos da minha atual esposa, né? Tem um de 5 anos. As crianças já têm uma consciência diferente, consciência ecológica, consciência de trânsito. Imagina que uma criança, imagina que eu com 5 anos ia falar isso aqui está certo, isso está errado no trânsito, nem sabia que era carro, né? Então isso já vem nessa programação, já são espíritos, já estão vindo mais preparados para enfrentar um mundo diferente, né? Um mundo melhor. Meu Deus, meu só 10 minutos. Mas há nesses mundos o homem ainda é falível, como eu disse há pouco. E o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar. Ainda mais num mundo de regeneração, onde as pessoas já têm uma visão de trabalho maior, né? E se não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas provas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbora azulada entre as inúmeras esferas que brilham sobre vossas cabeças. Santo Agostinho falando. Procurai as que levam a Deus e pedi que o mundo de regenerador vos abra seu seio após a expiação da terra. Agora nós temos 9 minutos para falar um pouco sobre a progressão de mundos. Também Santo Agostinho, Paris, 1862. Guilherme estava lá. O progresso é uma das leis da natureza. Deixa eu ver se eu fico uma coisa. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito. Mas tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. É tão interessante, né, que a gente tem a morte como um tabu, mas na verdade é só um ciclo. Mas estamos longe ainda, pelo apego à materialidade, de compreender isso, né? Só falar que um filho seu vai morrer, que você vai morrer junto. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. É óbvio, né, gente? Se você desenvolve moralmente, desenvolve intelectualmente, a materialidade daquilo que está ao seu redor automaticamente vai melhorar também. Quem pudesse seguir o mundo de suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos da sua constituição, deveria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que ele também avança na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais e seus auxiliares, o dos vegetais e as formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Olha que interessante isso. Assim marcham paralelamente o homem. Olha o que Santo Agostinho nos propôs aqui. Ele fala da evolução do homem, um paralelo para a evolução de tudo mais, até dos animais. Mais habitações, alimentação. Né? Então, tudo muda se você muda. Agora, quem está falando alguma coisa, eu estou te ouvindo. Não. Tudo bem?
Não estou falando nada não, pode seguir. Então, tá bom. Então você veja, à medida que nós avançamos enquanto espécie, nós fazemos com que tudo ao nosso redor também avance. Isso aí me lembra Napoleão Hill, tudo muda se você muda, né? E é claro isso, a evolução acompanha. Perfeito, lindo, maravilhoso. Quanto à ideia grandiosa e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna o seu poder, aquele que concentra a sua solicitude, a sua própria providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente em um estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação. Então aqui, Santo Agostinho já está deixando claro para a gente. Em 1862, a Terra já estava virando a chave. É uma concepção expressa disso. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Senhores, era isso. 5 minutos aí para comentários. Espero que tenha podido ajudar alguma coisa aí no estudo. Esse seu último comentário, Ale, eu acho bastante providencial, acho bem bacana, porque quando você muda, o mundo muda com você. Então, a partir do momento que eu, enquanto ser humano em evolução, entendo que aquele que está ao meu lado, talvez portando uma arma, talvez portando uma caneta ou uma ferramenta, é um ser que também está evoluindo, então eu passo a parar de julgá-lo e automaticamente eu viro exemplo para aqueles que estão ao meu redor. Não que os outros vão fazer o mesmo que eu, não isso, mas que eu posso virar exemplo ou modelo para os outros, né? Eu ouvi um palestrante falar uma vez que algumas pessoas acreditam que o exemplo é uma das formas de educar. E ele defende fielmente que o exemplo é a única forma, não é uma das formas, é a única forma. Então, a partir do momento que eu evoluo, que eu cresço, que eu entendo, que eu tenho maturidade para entender o que está ao meu redor, os que estão ao meu redor são influenciados e o mundo muda junto com isso. Acho essa abordagem bem interessante. E é assim, né, Valtinho? A gente sempre alça a mão aos céus e reclama ou se entristece com o que está à nossa volta. Mas é básico isso. Muda você primeiro. Aquilo que nós lemos agora há pouco nos mundos superiores. Uhum. Traga uma batalha com você mesmo, cara. Melhora dia a dia. Se você fizer isso, você vai vencer as suas inclinações do mal, seus vícios. Você vai se tornar alguém melhor. E paulatinamente tudo à sua volta vai melhorar, como você acabou de falar. Até para julgar os outros, cara. Me lembro de uma passagem do Chico, acho que é o Haroldo que falou isso, de um cara que tinha assaltado não sei quem lá e tal. Aí, pô, Chico, você viu o fulano lá, assaltou, não sei o que, tal, levou tudo embora. Aí o Chico, aquela linguinha dele, meu filho, pelo menos agora ele não mata mais. E é verdade, cara. Até 2 encarnações o cara matava, agora só rouba. No próximo o cara vai só enganar, numa próxima o cara vai, entendeu? E assim vai, velho. É saber exatamente onde cada um tá, entender isso, entender mais. Que ontem era você que tava fazendo isso. Opa! Né? Então, isso é parte, é ferramenta. Como é que você diz a palavra, meu Deus? Mecanismo, não, aquela coisinha redondinha que faz assim, ó, gira tudo, engrenagem. Isso é engrenagem de um mundo futuramente superior. Nós somos, cada um de nós é uma engrenagemzinha da máquina. Né? Então, nos tornemos a engrenagem que fará esse mundo um mundo melhor. É isso aí, galera. Com toda certeza. Alexandre, só mais uma coisinha. Isso que você falou agora na minha maneira de ver, chama-se compaixão ou empatia.
É você se colocar na posição do outro e entender que ele, por pior que ele esteja fazendo, ele está dando sempre o seu melhor. Seria mais ou menos isso. Certo. Verdade, padre. Obrigado. Pessoal, mais algum comentário? Temos 1 minuto. Cri, cri. Está todo mundo falando, né? Bom, já que ninguém falou, eu vou falar. Abraço. Uma coisa que eu vi essa semana, buscando aí sobre encarnações, me chamou a atenção um comentário, é americano, é inglês, quer dizer, mas eu achei muito bacana, porque a pessoa pergunta sobre um cachorro, se ela tem espírito ou não. E o cachorro responde para a dona dizendo que ela é a pequena partícula da ideia inicial. Interessante. Isso são os espíritos que a gente acha que não existem, né? E outra coisa que, durante o seu comentário também, é sobre a evolução. A proposta de Deus para todos nós é sermos igual a Jesus. E até atender, chegar nesse patamar aí, estamos um pouquinho longe, mas como você falou agora há pouco, vamos melhorando a cada dia, né? Não roubamos mais, não matamos mais, né? Nem tem mais dente por dente, olho por olho. E vamos evoluindo assim. Isso aí. Como você falou também, nessa minha... Como é que se fala esse número aqui, ó? 37.501, que é a minha encarnação agora. Então, tá bom, eu tô melhorando cada vez mais. Isso aí. Estamos, né? Obrigado, gente. Nesse planeta, né? Nesse planeta. Tá. Planeta. O outro, quando eu sair daqui, eu não sei como é que vai ser, mas vai ser melhor. Até Mas porque se não for melhor, você vai para um bem piorzinho, tá? Só para constar. Galera, mais alguma pergunta? Tem mais comentários? Inibiu o povo, rapaz. Falei demais, inibiu o povo falar. Nada, Gotinho. Destinação da coisa. Acho que é isso, Lê. Ale, obrigado. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pelas instruções. Obrigado a todos que participaram. Ale, você tem o direito de sortear um ou uma. O Gui, você termina para nós, Gui? Você faz o final? Não, eu já me candidatei. Você já me candidatou antes. Mas tá bom, eu vou aí. Como eu estou dizendo na minha 37.501, vou fazer a prece de hoje. Depois eu vou saber como é que faz esse número aqui bonito. Então tá bom, gente. Obrigado aí a todos, boa noite a todos. Foi um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Boa noite, gente. Com o nosso pensamento em Jesus, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos uma boa semana de trabalho, de estudo, de tudo que for necessário para a nossa evolução. Obrigado, Senhor, por abençoar todos nós e que na próxima semana estejamos todos juntos mais uma vez. Amém. É que assim seja. Deus, pessoal, obrigado, viu? Gente, boa noite. Boa noite aí. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.